Olá, senhores. Hoje o objeto da nossa matéria será os dois últimos institutos de extinção das obrigações, que são a confusão e a remissão das dívidas. A confusão está prevista no artigo 381 do Código Civil, que assim estabelece: extingue-se a obrigação desde que, na mesma pessoa, se confundam as qualidades de credor e devedor. Ou seja, aqui a gente tem a reunião dessas qualidades ou dessa condição de credor e devedor numa única e mesma pessoa. Isso daí decorre de que situação? De uma situação de herança, de uma cessão de crédito, de um casamento, de uma sociedade. Então vamos supor que o senhor deva para uma determinada empresa e depois o senhor entre como sócio nessa empresa. Então o senhor vai ter uma confusão aí, porque o senhor é credor e o senhor é devedor. O senhor deve para a empresa e agora o senhor se tornou membro efetivo no sentido de compor o quadro social daquela empresa. Portanto, de certa forma, o senhor é credor de si mesmo. Então aqui se confundem na mesma pessoa as condições de credor e devedor. Se você costuma vender determinados bens para a empresa do seu pai, que tem por obrigação te pagar, e esse pai vem a falecer, e você, herdeiro, de novo, confunde-se na mesma pessoa a condição de devedor e credor. Você tem um contrato para cobrar e eu espero que o senhor seja sensato bastante para não executar a si mesmo, né? Então, se você deveria ou devia ao seu pai e você é o herdeiro do seu pai, nós teremos aí configurada a chamada confusão. Então, eis alguns exemplos de confusão para tentar esclarecer, desculpa o trocadilho, mas é verdade, para tentar esclarecer um pouco mais ou operacionalizar materialmente isso que a doutrina, às vezes pela leitura da doutrina, fica duvidoso. O mais comum é a ocorrência nos casos de herança, é assim que diz a doutrina. Eu tenho um outro exemplo de confusão que depois apresentarei aos senhores, dando aí um cheque nessa história de a herança é a principal forma. A confusão ela não é exclusividade do direito das obrigações, ela pode acontecer também nos direitos reais, vai acontecer no usufruto, em outros casos regulados por lei. É que a regra geral da confusão está aqui no direito obrigacional, tá? A natureza jurídica. Bom, é a forma indireta de extinção das obrigações, quanto a isso não há dúvida, mas existe uma questão doutrinária bem distinta. Tem gente que entende que a confusão é a forma de extinção da obrigação, sim, e tem outros que entendem que ela é uma forma de suspensão ou paralisação da relação obrigacional. Isso era defendido, sobretudo, pelo professor Silvio Rodrigues, que explicou, já em texto expresso do seu livro de civil, que, abre aspas, a relação jurídica não devia se extinguir, mas tão só neutralizar, pois a obrigação não foi cumprida, nem se resolveu. Ela apenas deixou de ser exigida na prática, porque o credor não há de reclamá-la de si mesmo. Fecha aspas. Portanto, para o professor Silvio Rodrigues, não se trata de extinção. Extinção é quando você põe termo à obrigação porque ela se resolveu. E aqui o que ele chama a atenção é que ela não se resolveu, ela não se cumpriu. Não saiu o credor satisfeito nem o devedor satisfeito. Ela está suspensa, ou seja, ela não é exigível, né? Por isso que ele fala de paralisação. Ela está paralisada, porque você não vai cobrar de si mesmo, como eu acabei de mencionar. Se ficasse extinta a obrigação, só poderia se restabelecer, aliás, ela não se restabelece porque ela está extinta, aí você teria que criar nova relação obrigacional, por nova declaração de vontade. Só que aí a gente tem um probleminha com o artigo 384 do Código Civil, que dispõe que ao término da confusão, a relação se restabelece e o liame obrigacional não resultou de acordo de vontades e sim da lei. Por isso a confusão neutraliza a obrigação e não a extingue.
enquanto existente a confusão, a obrigação não é exigível, mas cessada. Entendam, aqui suspende-se a eficácia da obrigação enquanto for credor e devedor a mesma pessoa. E aí tudo bem, começa uma outra dúvida. Suspende, paralisa e recompõe ou suspende e tem que estabelecer novo acordo de vontades? Entendeu? Porque o acessório não segue e nem deveria de igual forma. Só que aqui nós temos o artigo 384, que fala o seguinte. Chegando nele, senhores. Ainda bem que eu deixei tudo aberto. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então, se de um modo a gente pode dizer que a obrigação está extinta, porque a confusão faz parte das modalidades de extinção, ela também deixa em aberto a possibilidade de ser encarada como suspensão, por força do artigo 384. Então, na verdade, a discussão do professor Silvio Rodrigues mantém-se. A melhor doutrina entende que é forma de extinção, até pela alocação espacial da matéria confusão como forma de extinção das obrigações. Então, tá no capítulo da extinção das obrigações? Tá. Então, é extinção. Não se fala mais nisso. Só que ela restabelece. Ao restabelecer, tem gente que fala, pera um pouquinho. Então, isso daí é apenas suspensão. Essa é uma matéria para a gente refletir. E eu tenho outro exemplo para dar para os senhores, porque o exemplo da herança é um exemplo de extinção. Uma vez que você se torna credor e devedor de si mesmo, você não sai dessa posição. Você, como substituiu o seu pai ou a sua mãe, você continua na posição de herdeiro. Então, essa extinção ela não é temporária, ela é efetiva. Mas e um cheque? Cheque é aquele documento que existia antigamente, então. E o cheque, que é um título de crédito? Você pode passar, é o portador. Você paga A, que paga B, que paga C, que utiliza o seu cheque para te pagar. Opa! Você fala, não, esse cheque eu não aceito porque é de origem duvidosa. Não, é seu. Eu espero só que você não deposite, né? Porque você se tornou credor e devedor de si mesmo. Deixou de pagar aquele valor e deixa de receber aquele valor. Então, nós temos uma confusão. E a confusão, senhores, quanto às espécies, ela pode ser total, se alcança a totalidade da obrigação, e parcial, se refere-se a apenas parte da obrigação. Situação na qual o devedor deve efetuar o pagamento do restante da dívida. Então, pode ter ocorrido uma confusão parcial? Sim. O senhor é herdeiro, mas tem mais 3 irmãos. Então, na parte que lhe toca, ocorrerá a extinção parcial. O senhor ainda deverá o valor do contrato no montante da quota-parte dos seus irmãos a cada um deles. O senhor não era devedor do seu pai? Então, ele não faleceu? Sim. Se você é filho único, então acabou o assunto. Houve confusão total. Não, eu tenho mais 2 irmãos ou 3. Ah, então aí nós temos uma chamada confusão parcial. Tá? Idem quando o cheque chega na minha mão de novo. Ele pode chegar junto com mais 2 ou 3 cheques, mais um valor em dinheiro, porque a confusão ali foi parcial. Ou eu posso ter que devolver dinheiro ainda, né? Porque o cheque está num valor maior. E certamente eu não vou poder dizer que eu não vou pagar, né? Então, tá aí a chamada confusão parcial e total. A confusão, ela também pode ser com relação aos acessórios, portanto, primeiro, a gente tem a confusão, os efeitos da confusão. A confusão na obrigação solidária. A confusão só opera na pessoa do credor ou devedor solidário e só extingue a obrigação em relação a ele, até a respectiva concorrência na obrigação, seja de crédito, seja de débito. Agora, esse valor tem que ser abatido, né, senhores? Eu não vou poder... Houve a confusão naquela parte
E eu vou cobrar a dívida inteira? Não, aquela parte já confundiu com o valor que estava devendo. Professora, eu não estou entendendo. Tá bom, eu tenho eu tenho um crédito para cobrar de 3 pessoas, A, B e C. Só que com C, eu também tenho um débito. E, aliás, depois eu compro a empresa do C. Olha que maravilha. Então, agora eu me tornei credora e devedora de mim mesma. Então, essa parte do débito eu esqueço. E minha outra parte do crédito em relação a A e B? Aí ela vai se operar. Tá ok? A confusão, portanto, nas obrigações solidárias, ela será sempre parcial. Apenas em relação ao credor ou devedor em que se operou. E o restante da dívida deve ser pago. Idem na obrigação indivisível. Extinção da obrigação parcial. Pagamento deve ser exigido dos demais co-obrigados, descontando-se, obviamente, o montante do bem que operou a confusão. Porque só falta, né, gente? Eu opero a confusão, eu fico aí sem diminuição patrimonial, porque eu não tenho que pagar, tá? Ah, Marilena, mas você não teve ganho. Gente, eu não tive diminuição, esse é o meu ganho. Eu não tive que pagar ninguém, porque eu estava na posição de credor do outro lado. Fantástico, só que tinha mais gente devendo. O que eu não posso é querer cobrar o crédito integral, esquecendo que eu sou uma das devedoras. De novo, não entendemos, professora. Vamos lá. Eu não tinha um crédito com A, B e C? Eu não comprei a empresa de C? Então está descontado aquele valor? Está descontado aquele valor, porque ali operou uma confusão parcial. Eu não posso cobrar o valor cheio de 300 mil dos outros dois. Se operou uma confusão de 100 mil. Eu vou ter 200 mil para cobrar. Em obrigação solidária, mais 200 mil para cobrar. Se for obrigação indivisível, eu permaneço com 200 mil para cobrar. Tá? Mas obrigando-se aí cada um pelo seu montante, que pode ser diferente. Pode ser em percentual distinto. Deu para entender, senhores? Espero que sim. A grande questãozinha aí, obviamente que extinguindo a obrigação principal, fica extinto os acessórios. O acessório segue o principal regra das obrigações, né? Então, permanece a mesma coisa. Operou a confusão em relação... Você comprou o imóvel do qual você era inquilino, você não tem que cobrar nada do fiador, né, gente? Faz o menor sentido. Ah, mas eu deixei uma dívida. Azar seu, né? Você fez uma dívida com você mesmo. Então tá, o fiador não tem nada a ver com isso. Ah, mas ele permanece como fiador. Gente, não faz sentido, né? Então, não. Aí o acessório segue o principal. Se operou a confusão, beneficia o fiador. Tá ok? Essas são as regras em relação à confusão. Vamos para a última das formas, que é a remissão de dívidas. A remissão significa, vem do verbo remitir, que significa perdoar, dispensar da obrigação. Ou de um gravame, né? Que é o que ensina o Álvaro Vilaça. Então, aqui você está dispensando alguém. Remissão é sempre a liberação de uma dívida, ou a renúncia efetuada pelo credor, que espontaneamente abre mão dos seus direitos creditórios. Então, aqui é ato bilateral. Por quê, hein? Porque, de um lado, existe a minha vontade de perdoar, mas depende da vontade do devedor de aceitar. Porque se ele não aceitar, ele faz a consignação em pagamento. Então, não é tão simples assim. Ah, eu estou perdoando e você tem que aceitar. Não, estou perdoando e a outra parte pode ou não aceitar. Se ela não aceitar, ela pode deduzir o valor ou apresentar o valor em banco, de forma extrajudicial, fazendo a consignação em pagamento nos moldes que nós já vimos. Tá? Então, a ideia da remissão é desobrigar o devedor sem que haja satisfação do débito, né? O que diminui o patrimônio do credor. Por quê? Porque ele dispôs, né? Ele vai deixar de receber. E também aumenta o patrimônio do devedor, porque ele deixa de ter que pagar. Tá? Marilena, então, remissão é a mesma coisa que renúncia? Não, pelo amor de Deus. Embora boa parte da doutrina faça essa sinonímia, aplique como sinônimo, eles tecnicamente não são sinônimos. A remissão é bilateral, gente. Há necessidade da anuência ou da aceitação tácita do devedor. Renúncia é ato unilateral.
E se refere a direitos pessoais. Remissão sempre bilateral. E a gente está falando só de direitos creditórios. Renúncia, eu posso falar de direito pessoal e não só obrigacional, tá? A remissão, ela pode ser total ou parcial com relação ao alcance da obrigação. Então, eu posso perdoar a totalidade da dívida, falar, olha, você não tem mais que me pagar os R$ 300. E posso perdoar parte da dívida, continuando o devedor obrigado naquilo que não foi perdoado. Então, tem gente que perdoa metade da dívida. Olha, vamos fazer o seguinte, me paga pelo menos metade, tá tudo certo. Né? Tem gente que faz o perdão de multa, juros, isso e aquilo, e uma parte pequena da dívida faz o chamado desconto, né? Mas na verdade é um perdão, e você vai pagar só parte da obrigação. E tem gente que ainda fica, tem devedor que ainda fica bravo com isso. Fala, se é para perdoar, tem que perdoar tudo. Não, não é uma disposição dele. Ele está na condição de devedor, ele deve. Ele só se exonera pagando. Então, se o outro quer perdoar, fica a critério do credor como ele o fará. Tá? Fora isso, quanto à exteriorização da remissão, nós temos duas modalidades, a remissão expressa e a remissão tácita. A remissão expressa ou formal, que tem que ter a manifestação formal da vontade do credor de desistir da cobrança, ela pode se dar por ato mortis causa ou inter vivos. Mortis causa é sempre em testamento. Então, em testamento, você pode ter uma dívida e alguém perdoar a sua dívida. Deixou isso no testamento. Ah, a professora perdoa porque eu sou herdeiro? Não, você não é um herdeiro. É alguém que estava devendo para o credor e ele resolve em testamento perdoar a sua dívida. Nenhum herdeiro dele poderá cobrar de você, porque ele perdoou em testamento. Essa é uma remissão expressa. E, gente, sempre que houver dívida constituída por instrumento público, a única forma de remissão será de forma expressa. Por isso que a gente fala por ato inter vivos. Então, vai precisar de um documento comprobatório de que você perdoou a dívida relativa ao bem imóvel. Não basta o perdão prometido, né? Que, infelizmente, a gente encontra muito na prática. Vem muita gente aos escritórios falando assim, mas ele me prometeu, queria perdoar, que não precisava pagar o restante do bem imóvel. Ele escreveu isso onde? Não, ele não escreveu. Como diz The People, foi de boca. Mas como é que eu vou apresentar isso daí em juízo? Porque compra e venda de bem imóvel é contrato solene. Se é contrato solene, realizado por instrumento público, como é que eu vou apresentar a alegação de uma remissão, de um perdão de dívida informal? O perdão, ele segue a forma pela qual se idealizou o contrato. Então, se foi formal ou solene, o perdão tem que ser informal. Desculpa, tem que ser formal. Tá? Portanto, terá que ser expresso. Não consegui misturar as duas. O perdão terá que ser expresso. A remissão tácita. A remissão tácita está prevista expressamente, curioso isso, né? Nos artigos 386 e 387 do Código Civil. E acontece, por exemplo, quando o credor entrega voluntariamente ao devedor o título da obrigação ou objeto do penhor. Então, muitas vezes você tem, como garantido o cumprimento da obrigação, você entrega um bem. Você deixa o carro comigo para garantir que vai cumprir a obrigação. Ao te devolver o carro, pressupõe-se que eu estou abrindo mão, portanto, perdoando a obrigação, porque aquela constitui uma garantia de cumprimento da obrigação. Idem se eu te devolvo o cheque. Eu costumo dizer que se você rasga também, né? Que aí não tem prova, né? Mas a conduta tácita já manifesta a intenção de não receber ou não cobrar a dívida. Tem um caso muito curioso acontecido no Rio de Janeiro, em que o cidadão tem lá emoldurado no seu barzinho um cheque assinado pelo Tom Jobim. Ele preferiu, ao invés de executar o cheque, porque logo aquele deve ter sido um dos últimos locais de visita do Tom, e ele pagou em cheque, o cidadão resolveu emoldurar o cheque para ter ali a assinatura do Tom Jobim como uma pessoa que
participou ali do bar. É uma homenagem à MPB, a um dos seus maiores compositores, e também uma remissão, né? Uma remissão tácita. Até alguém quebrar aquilo lá, mas já passou qualquer prazo de execução, então não vai ter problema nenhum. Aquilo lá tornou-se inexequível e houve ali o perdão, né, da dívida do Tom Jobim. Grande ou pequena, não importa, gente. São as formas pelas quais você perdoa. Então, aquele que recebe um cheque, um amigo recebe um cheque do outro, ou que não informa o número da conta, está perdoando a dívida do colega. Tá? Senhores, esse perdão tácito não tem nada a ver com o problema de amnésia de alguns dos senhores que sempre esquecem a carteira quando tem que pagar o amigo pelo empréstimo feito. Então, esse amigo ele não deixou de cobrar e ele não te perdoou. É você que está na embromação, né? Então, aí não tem perdão. A remissão tácita são atos manifestos. É o caso do cidadão que colocou na parede o cheque, é o outro que devolve ou rasga o cheque, é o cidadão que devolve o título, é aquele que dispensa a garantia. Então, você tem aí as remissões, atos de remissões. Remissão tácita, gente, só é admitida para o perdão de dívida de instrumento particular ou dívida informal. Um instrumento público, como eu já mencionei, só remissão expressa. É o que dá dó, muitas vezes, do povo que vem procurar, sobretudo nas assistências judiciárias, e que alegam que houve... ele prometeu, e a promessa do cidadão e a palavra é tudo, ele prometeu que não faria cobrança do restante, que estava perdoada a dívida, e na verdade não estava, né? E não temos como obrigá-lo ou compeli-lo a dar cumprimento a uma promessa que não tem lastro documental algum. Então tá aí um probleminha grave que nós temos. Quando ocorre a remissão na solidariedade, então eu posso ter perdoado um dos devedores? Sim, a dívida se extingue na parte correspondente a ele, mas permanece solidariedade em relação aos demais, descontado, deduzido o valor da parte remitida. Então, eu não posso dispensar o Daniel da obrigação ou a Isabela e cobrar a dívida toda dos demais. Então, se eu dispensei-os, eu tenho que descontar a quarta parte da Isabela, da Ana, do valor da dívida a ser cobrada. Entendidos? Na obrigação indivisível, isso está previsto no artigo 262, a remissão concedida por um dos credores não extingue a obrigação em relação aos demais, que aí só vão poder exigir o pagamento da dívida descontada à parte perdoada, né? Então, no caso de obrigação indivisível, um credor, vamos supor que tenha multiplicidade de credores, um credor só não perdoa a dívida toda, ele perdoa a parte dele. Os demais terão que apresentar ali as suas manifestações expressas de perdão ou tácitas de perdão, sob pena de ser exigível a obrigação no montante que lhe restar para a cobrança. Espero ter apontado assim os elementos essenciais tanto da confusão quanto da remissão de dívidas, né? Elas ficam mais visíveis quando nós trabalharmos os contratos, então aí vocês vão conseguir enxergar uma materialização melhor dessas obrigações. Fiquem atentos aos limites e à natureza jurídica, sobretudo da confusão, né? E aos limites da remissão. Porque é um tal de um irmão perdoar a dívida do outro, aí vem o outro irmão que quer cobrar todo mundo, isso daí eu posso dar caso concreto. Então, você tem aí 9 irmãos, 2 perdoam a dívida de um deles, aí aparece um cobrando inclusive a quarta parte que foi perdoada. Não, você vai cobrar a sua parte, não a quarta parte perdoada. Foi perdoado, foi perdoado. E eu achei engraçado que essa pessoa me procurou. Aí ela falou assim, mas eu não perdoei a minha. Eu falei, não, mas o senhor vai receber a sua. O senhor não pode receber o da sua irmã. Ah, mas por que se ela não quer? Então, ela não quer, mas ela não quer que cobrem do irmão dela. Então, ela não quer que o senhor ganhe. Ela não quer que o seu outro irmão perca. Por isso que ela abriu mão, ela perdoou a dívida dele. O senhor não vai receber. Nosso cidadão saiu injuriado
falando que ia procurar quem entendesse do assunto. É sempre assim, né? Quando a gente não diz aquilo que agrada ou você não faz coro ou senso comum, a gente sempre corre o risco aí de desagradar as pessoas ou delas procurarem pessoas com melhor expertise, né? Ou seja, alguém que vai dizer ou prometer aquilo que judicialmente não tem a menor sustentação ou fundamentação jurídica. Evitem colocar-se nessa situação, senhores. Ela é uma situação de vulnerabilidade e disposição desnecessária para os senhores. Pautem-se sempre por aquilo que é possível ou permitido e não pelas aventuras. Tá bom? Paramos por aqui. Na nossa próxima aula entramos no terceiro e último tópico de todas as matérias aqui, de toda a nossa parte. A primeira for das obrigações, a segunda das formas de extinção, a terceira a gente vai cuidar das moras, da mora e dos seus consectários, juros, cláusula penal, que é o assunto que nos aguarda a partir do nosso próximo encontro. Fiquem bem, senhores, cuidem-se. Abraços virtuais a todos.